Olá! No Brasil é proibido o porte de arma de fogo, fora os casos legalmente previstos. E a idade mínima para possuir uma arma é 25 anos. Hoje, a quantidade de armas em acervos particulares no país, aqueles que não pertencem a órgãos públicos, está próxima de 3 milhões, segundo pesquisa dos institutos Sou da Paz e Igarapé. Vale logo dizer também que a proposta do mérito da questão de hoje é responder a perguntas frequentes sobre o que é permitido e o que é ilegal em relação ao tema. Assim, sobre porte de arma, eu converso agora com o juiz da Vara Criminal de Amambai, Daniel Raimundo da Mata. Magistrado, posse e porte, qual a diferença? Olá, Fernanda, é um prazer participar do programa, agradeço o convite para tratar de um tema, um assunto que gera tanto debate, né, na sociedade, né, tema muito importante. A diferença entre a posse e o porte de arma de fogo está no local em que há autorização para manter essa arma, né. A posse da arma de fogo é o direito conferido àquele que possui ou mantém essa arma no interior de sua residência ou do local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa. O porte de arma de fogo é o direito conferido à pessoa para trazer consigo ou transportar a arma fora do local da residência, né? Então, há duas expressões latinas que sintetizam essa diferença, né? Diz que a posse é o direito conferido intramuros, ou seja, no local da residência, no interior, e o porte é o direito conferido de forma extramuros, ou seja, fora da residência ou local de trabalho, né? E no Brasil, a regra para a posse da arma de fogo é a sua permissão com restrições, ao passo que o porte de arma de fogo é a sua proibição com exceções. Sendo assim, quem pode ter porte de arma? Como eu falei, a regra no Brasil para o porte é a sua proibição com algumas exceções, né? E a lei prevê duas principais exceções que é cabível o porte de arma de fogo. É o porte funcional e o porte de arma de fogo para defesa pessoal. O porte funcional é aquele conferido a certas instituições e seus agentes em razão do desempenho de determinada função ou atividade. E o porte para a defesa pessoal é aquele que é conferido, né, a determinadas pessoas em razão de exercício de profissão de risco ou em razão de ameaça à integridade física ou à vida dessa pessoa. É importante ressaltar que, com relação à efetiva necessidade que é necessário para demonstrar o porte de arma de fogo para a defesa pessoal, que não é uma presunção estabelecida por lei. Ou seja, o requerente ele deve demonstrar a efetiva necessidade através de circunstâncias, dados e elementos concretos que indiquem ou essa situação de risco ou a atividade profissional de risco. E o que é necessário para portar uma arma? Então, é necessário uma autorização concedida pela Polícia Federal e é necessário também o preenchimento de alguns requisitos, né? Entre eles a demonstração da efetiva necessidade. Como já dito, não há presunção mais legal. Anteriormente, né, os decretos editados a partir do ano de 2019 conferiram certas presunções a determinadas situações previstas em lei, determinadas profissões. Por exemplo, advogados passaram a poder ter o porte de arma de fogo, estava presumida essa necessidade, motoristas profissionais, entre outras profissões. O decreto atualmente vigente, né, 11.615 de 2023, acabou com essa presunção. Então, a pessoa precisa demonstrar, né, efetivamente, com situações concretas e elementos, essa necessidade. E é necessário preenchimento também de outros requisitos legais, como os requisitos para aquisição da arma de fogo. Para posse, né? Porque o porte de arma de fogo ele é antecedido pela posse, a aquisição da arma de fogo, o registro, e posteriormente passamos para o porte. Então a pessoa precisa ter 25 anos, comprovação da idoneidade, né, através de certidões negativas, né, de antecedentes criminais. É necessário também demonstrar a ocupação lícita, residência certa, a capacidade técnica e a aptidão psicológica e também já ser possuidor de uma arma de fogo registrada. E claro, né, doutor, precisam ser feitos testes, né? Quais são os testes que são feitos para portar uma arma, para o porte de arma, né? Sim, há dois testes que são principais, né, para portar arma de fogo,
que é o teste psicológico e o teste de capacidade técnica, né? O teste psicológico, ele é realizado por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, que vai emitir, ao final da avaliação, um laudo conclusivo acerca da capacidade psicológica, da aptidão psicológica. E tem a capacidade técnica também, que é feita por um instrutor de tiro, também credenciado pela Polícia Federal, que vai aferir a capacidade técnica dessa pessoa, através de conhecimento sobre as armas de fogo, né, normas de segurança, componentes, e o próprio manuseio dessa arma de fogo. Ele precisa demonstrar essa capacidade técnica, manuseando a arma de fogo em estandes de tiro também credenciado. Então, ao final de toda essa etapa, ele também vai ser considerado apto ou não a portar a arma de fogo. E onde que a pessoa pode tirar a arma de fogo, o porte de arma de fogo, né? Quem ela procura, que órgão, enfim? O porte de arma de fogo ele é de competência da Polícia Federal. A pessoa precisa procurar a Polícia Federal e hoje esse requerimento ele é feito de forma online, através do site da própria Polícia Federal. Então não é necessário estar lá presencialmente para... Não é necessário, é um preenchimento eletrônico, né, com as declarações que são necessárias, o envio dos documentos. A pessoa precisa entrar no site da Polícia Federal e fazer esse requerimento online. Outra pergunta bastante frequente, doutor, é quem tem porte de arma pode andar armado na rua? Sim, quem tem o porte de arma, como regra, pode andar armado. Há algumas restrições, né, limitações que a pessoa precisa observar. Ela não pode andar com essa arma de forma ostensiva, ou seja, exibindo essa arma de fogo, e também não pode frequentar lugares onde haja aglomerações de pessoas, né? Igrejas, restaurantes, estádios de futebol, shows, né? Shows, exatamente. Esses locais não é permitido que essa pessoa esteja portando a arma de fogo. Isso nós estamos falando do porte para a defesa pessoal e não do porte funcional, né? Que é conferido a determinados policiais durante o serviço, durante a atividade. Esses têm uma regulamentação à parte, né? E aquele que descumpre essas limitações, né? Que anda com a arma exibindo ou que ingressa nesses locais onde não deveria estar, ela pode ter essa arma apreendida e pode ter o seu porte cassado. Certo. E falando sobre as profissões, o senhor até trouxe isso já do advogado, né, a questão do advogado, mas quais as profissões que podem ter porte de arma? Com relação ao advogado, então, não há mais essa presunção, né? Ele precisa demonstrar a efetiva necessidade da arma de fogo. E para outros profissionais, né, há o porte funcional, como foi dito, né, que ele decorre do exercício de certas atividades, né, principalmente agentes da Força de Segurança Pública, né, das Forças Armadas, né. Segurança Pública são os policiais em geral, né, civil, militar, policiais penais, né. Temos também os auditores fiscais do trabalho, da Receita Federal, magistrados, membros do Ministério Público, agentes que realizam a segurança no Poder Judiciário, no Ministério Público. Temos também os agentes prisionais, aquelas pessoas que desempenham, né, atividade de transporte de valores, agentes da ABIN, Agência de Segurança, né, policiais da Câmara, do Senado. Magistrado, e em relação à lei, o que mudou com o decreto mais recente? Nós tivemos diversas mudanças na legislação, né? Nós vivemos um período de mais estabilidade com relação à legislação sobre armas, né? Tanto o Estatuto do Desarmamento quanto os decretos, né? E a partir de 2019 nós tivemos muitas mudanças, né? E essas mudanças têm relação direta com a visão do governo eleito sobre as armas, né? E isso é possível porque a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Ela estabeleceu regras gerais, né? Sobre a posse, o porte, a compra, sobre crimes, sistemas de arma, mas deixou muitos temas para serem tratados e esmiuçados no decreto, por decreto, né, cuja atribuição é do presidente da República. Então, é por isso que há essa mudança, né, essa variação na legislação, dependendo da visão, né, que o governo eleito tem sobre armas, né. Então, em 2019, nós tivemos uma ampliação do acesso às armas de fogo e munições, né? E a partir de 2023 nós tivemos um movimento contrário, de maior restrição com relação às armas de fogo, né? Como exemplo dessa ampliação que aconteceu
para as armas de fogo foi a quantidade de armas que passaram a poder ser adquiridas pelas pessoas, né? Então, quem tinha o porte, ou mesmo quem tinha posse, podia adquirir 5 armas de fogo. Para os CACs havia uma regulamentação diferente, bem mais ampliativa, né? Bem mais ampliada. Para se ter uma ideia, por exemplo, os atiradores, eles poderiam ter até 60 armas de fogo, 30 de uso permitido, 30 de uso restrito, e poderiam adquirir até 1.000 munições para cada arma de uso restrito e até 5.000 munições para cada arma de uso permitido, que dava um total de 180.000 munições por ano, né? Os caçadores podiam adquirir até 30 armas de fogo, sendo 15 de uso permitido e 15 de uso restrito. Então, a partir da edição do decreto, né, 11.615 de 2023, o decreto atualmente vigente, né, houve uma redução significativa na quantidade de armas que passaram a poder ser adquiridas pelas pessoas, né? Então, apenas aqueles que têm a posse da arma de fogo, né, o registro para posse, eles podem adquirir 2 armas de fogo e até 50 munições por ano, né? Com relação aos CACs, né, os atiradores, né, para os CACs hoje há uma disciplina específica com limites definidos para cada categoria, né, colecionador, atirador e caçador, né? Nós vamos tratar, acredito que mais adiante, né? Houve também algumas mudanças com relação à proibição da arma de fogo de uso restrito. Essas armas hoje elas são proibidas com algumas exceções, né? Determinadas instituições públicas e seus agentes, né? Os atiradores nível 3 e os caçadores excepcionais, né? Esses podem ter até 2 armas de fogo de uso restrito, desde que autorizados pelo comando do Exército, né? Outra mudança importante foi com relação ao porte de trânsito, que anteriormente era conferido aos CACs, né? Esses poderiam portar a arma de fogo municiada, carregada, né, entre a sua residência, o local de guarda da arma, até o local de manutenção, de exposição do acervo, da prática de tiro. Então, com a obtenção desse registro de CAC, a pessoa estava autorizada a andar com a arma de fogo, portando essa arma municiada e carregada. Hoje, com a edição do decreto atual, o CAC não tem mais essa autorização para andar com essa arma municiada, carregada e pronta para uso, né? Ele tem que andar com essa arma desmuniciada, a munição tem que estar em compartimento separado da arma, de forma que ela não possa fazer uso imediato dessa arma. Então, nós podemos verificar que houve uma mudança bem significativa, né, tirando essas armas de fogo municiadas da livre circulação, como havia antes. Depois do intervalo, o magistrado volta com a gente para esclarecer quais os direitos reservados a quem tem autorização para praticar as atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça. Eficiência, agilidade e excelência. Poder Judiciário é integração. Valoriza a magistratura e os servidores, aprimora a prestação dos serviços, o atendimento aos advogados e ao cidadão. Tudo por um judiciário cada vez mais atuante, com trabalho presencial de maior celeridade processual e de solução dos conflitos pela conciliação e mediação. pjms.jus.br. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O mérito da questão sobre porte de arma já está de volta. Magistrado, o que é um CAC e como se tornar um? O CAC é a sigla, né, formada pelas palavras caçador, atirador e colecionador, né? O colecionador é aquela pessoa que mantém em seu registro, em seu acervo, armas variadas, de diversas marcas, modelos, séries, épocas diferentes. Essa pessoa tem como objetivo contribuir para a preservação do patrimônio histórico nacional ou estrangeiro, né? O atirador é aquela pessoa que possui a arma de fogo e pratica o tiro como atividade esportiva, de forma habitual. Ela precisa estar afiliada a uma entidade de tiro e a uma confederação ou federação, né? Tanto o caçador, quanto o atirador e o colecionador, eles possuem um registro à parte, diferente das outras pessoas. A cargo deles fica o comando do Exército. Então, o registro, essa autorização precisa ser feita junto ao Exército, né? E temos também o caçador. A lei traz 2 categorias de caçador. O caçador excepcional e o caçador para subsistência, né?
é apenas o caçador excepcional que se insere nessa categoria de CAC. O caçador para subsistência é aquele que realiza a caça, né, para prover a própria subsistência, né? São membros de comunidades indígenas, tradicionais e outros, né? Mas o caçador que se refere ao CAC é o caçador excepcional, né? Esse é aquele que vai atuar atuando com relação ao combate de espécies da fauna exógena, ou seja, espécies invasoras da fauna. O principal exemplo que se tem de uma espécie invasora e que há autorização para que esse caçador atue é o javali, né? Desde 2013, o IBAMA autoriza a caça do javali, observando as restrições, limitações e autorizações, né? Há um ato normativo que já foi editado com relação a isso, então tem as suas especificidades. Mas o principal exemplo do caçador é o caçador do javali. E quais os direitos de quem tem o CAC? Bom, há direitos realmente específicos, próprios, né? Uma regulamentação à parte para os CACs, né? Algumas especificidades, né? Uma delas é a idade. Para os atiradores, é permitida a prática do tiro esportivo para maiores de 18 anos. Para as demais categorias, né, colecionadores e caçadores, maiores de 25 anos. Para os atiradores ainda, é permitido que seja feita a prática dessa atividade por maiores de 14 e menores de 18, desde que tenha autorização judicial. Então, para os atiradores, né, há uma divisão em níveis. O atual decreto estabeleceu essa divisão, atirador de nível 1, 2 e 3. Né? E para os atiradores de nível 1, é permitida a aquisição de até 8 armas de fogo de uso permitido. Atiradores de nível 2, até 12 armas de fogo de uso permitido. E atiradores de nível 3, até 16 armas de fogo de uso permitido, sendo que delas 4 podem ser de uso restrito. Para os atiradores ainda, essa divisão, né, com relação aos níveis, né, 1, 2 e 3, elas variam de acordo com a experiência do atirador. Né? Para os atiradores de nível 1, são necessários 8 treinamentos, que são realizados em estandes de tiro. Para os atiradores nível 2, são necessários 12 treinamentos e 4 competições, que devem ser estaduais, regionais ou nacionais. Então, para os atiradores de nível 3, são necessários 20 treinamentos em estandes de tiro e 6 competições, sendo que delas devem ser âmbito nacional, regional ou estadual. Esses grupos que foram estabelecidos para os atiradores, eles foram feitos com o objetivo de limitar, realmente restringir esse registro apenas para aqueles que praticam o tiro como forma de esporte, de forma habitual, de forma séria. Justamente para que não haja, como acontecia antigamente, de pessoas obterem esse registro de atirador, não se filiarem muitas das vezes, não manterem essas filiações a confederações, federações, não praticarem esse tiro apenas para poder portar a arma de fogo de uma forma transversa. Os caçadores excepcionais, né, que é a categoria que se insere no CAC, esses podem ter até 6 armas de fogo, sendo 6 armas de fogo de uso permitido, sendo 2 de uso restrito, mediante autorização do Comando do Exército. Né? E os colecionadores, hoje, eles podem ter uma arma de fogo, de cada modelo, série, calibre, diferente. Antigamente, os colecionadores poderiam ter até 5 armas do mesmo modelo. Né? Há uma diferença também importante, né, um direito importante que é conferido aos CACs, que é o porte de trânsito. Então, como eu falei, o porte de trânsito não se dá mais da forma como era. Né? Os CACs hoje eles podem transportar essa arma, né, da sua residência, o local de guarda, até o local onde vai ser feita a prática de tiro, a exposição dessa arma, né, para os colecionadores, ou abate controlado, no caso dos caçadores. Né? Então, eles podem transportar essa arma de fogo, porém com a guia de tráfego e desmuniciada, descarregada em compartimentos separados. Então, a pessoa que não é um CAC, quantas armas ela pode ter no nome dela? Essa pessoa hoje ela pode ter até 2 armas de fogo no seu nome registradas. Antigamente, antes, né, do decreto 11.615, a pessoa poderia ter até 5 armas. Certo. E por quais razões, na verdade, um pedido de registro pode ser negado? O pedido de registro ele pode ser negado pelo não preenchimento dos requisitos legais, né? Aqueles
a idade mínima, 25 anos, a idoneidade moral, que tem que ser demonstrada através de certidões negativas, né? A comprovação de residência, a pessoa... Também existem outras hipóteses previstas em lei que também autorizam essa negativa, né? Como, por exemplo, a pessoa ostentar maus antecedentes, ser indiciada em inquéritos policiais, ter denúncias ou queixas recebidas, né, pelo Poder Judiciário. Essa pessoa ter ligação com grupos criminosos, ainda que ela não tenha sido condenada pela prática de um crime, se for verificado que ela tem ligações, ela também pode ser indeferido. Atuação por pessoa interposta. Na verdade, é uma situação em que alguém pede a arma de fogo, mas na verdade ela pretende passar essa arma para uma outra pessoa. Então, se isso for revelado ao longo do processo, também é uma situação de indeferimento. E quem defere o porte de arma? Então, o porte de arma é atribuição da Polícia Federal, o deferimento, o registro e o controle dessas armas. E quais as armas que não precisam de porte? As armas de fogo, elas precisam de porte, né? As armas que não precisam de porte são aquelas armas de pressão, né? Conhecidas armas de airsoft, paintball, né? E também temos as réplicas e os simulacros de arma de fogo. Esses, como regra, são proibidos, salvo em determinadas situações previstas em lei, como, por exemplo, para treinamentos, exposições, né? Mesmo assim precisa haver autorização do comando do Exército. Então, para essas armas não é necessário o porte da arma de fogo. Não quer dizer que as pessoas que possuem essas armas possam andar com elas de forma livre, né? As réplicas e simulacros de arma de fogo e algumas armas de pressão precisam da guia de tráfego. As armas de pressão que são de uso permitido, aquelas que têm calibre até 6 milímetros, essas não precisam da guia de tráfego. Então, sintetizando a resposta da pergunta, né? Então, armas de fogo precisam do porte de arma de fogo para ser feito o transporte, e armas de pressão, réplicas e simulacros não precisam do porte, porém estão sujeitos à regulamentação e limitações. E magistrado, é crime ter espingarda? Então, temos que diferenciar o tipo de espingarda, né? Se a espingarda ela pode ser uma arma de fogo ou não, né? Se ela não for uma arma de fogo, se for uma arma de pressão, que aí pode ser feita por ação de mola ou de gás comprimido, não é crime ter uma espingarda que não seja arma de fogo. Se essa espingarda for uma arma de fogo, e aí ela vai ser uma arma de fogo, dependendo do mecanismo de atuação dessa arma, dependendo do mecanismo em que há a expulsão desse corpo dentro dela, né? Se ela se der através de uma combustão, né, de agentes oxidantes e materiais combustíveis, essa espingarda vai ser considerada uma arma de fogo. Então, será crime tê-la ou transportá-la sem a devida autorização, sem o devido registro. E o que faz uma pessoa perder o porte de arma? Então, a pessoa pode perder o porte de arma de fogo quando ela andar na rua com a exibição dessa arma de fogo, né? A regra é que ela não pode exibir essa arma, não pode andar em locais onde haja aglomeração. Então, se ela andar com essa arma exibindo ou nesses locais, ela pode ter a arma apreendida e pode ter o registro cassado, né? Além disso, também a pessoa que andar, né, sob efeito de álcool ou estiver sob efeito de drogas, né, efeitos que são incompatíveis com a responsabilidade, né, de portar uma arma de fogo, também pode fazer com que essa pessoa perca o registro e tenha essa arma apreendida, né. Além disso, o fato da pessoa também responder a ações penais também faz com que ela tenha esse registro cassado, né. Existe um procedimento, né, para cassação do registro e do porte da arma de fogo, né. É um processo administrativo que há direito de defesa, né, mas há também medidas cautelares que podem ser adotadas pelo órgão competente, né, ou a Polícia Federal ou o Comando do Exército, dependendo de qual categoria a pessoa se insere, né. Se for um CAC, por exemplo, Comando do Exército. Uma pessoa que não seja CAC, Polícia Federal, né.
Então vai ser instaurado um processo administrativo com direito à ampla defesa, mas que pode resultar nessa cassação. E o que a pessoa que tem uma arma não registrada em casa deve fazer para não infringir a lei? Essa pessoa precisa fazer a devolução dessa arma, né? A lei estabeleceu um período, um prazo em que seria possível fazer a regulamentação, né, dessa arma, mas esse prazo já expirou há muitos anos. Então, hoje, essa pessoa precisa devolver essa arma. Tem um site, chama desarma.mj.gov.br, a pessoa precisa acessar esse site, fazer o cadastramento, a informação da arma, pedir a guia de tráfego, para que seja feita a entrega dessa arma. Essa arma, a entrega dela ela é indenizada, com valores que variam de R$150 a R$450. Né? Então, uma pessoa que tem uma arma não registrada, não regularizada, né? Aquela pessoa que recebeu uma arma, né, de avô, de herança, né, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Essa pessoa precisa fazer a devolução dessa arma. E o que pode ocorrer com a pessoa que não renovar o registro da arma de fogo? Então, a não renovação do registro, ela pode gerar alguns efeitos, né, administrativos, né, a cassação dessa arma, a apreensão, a aplicação de multa, né, e também há um efeito também penal que é possível, né. Havia uma divergência significativa na jurisprudência com relação àquela pessoa que tenha uma arma com autorização vencida, com porte vencido, com a posse vencida, né. O que a jurisprudência entende hoje é que a posse da arma de fogo de uso permitido com registro vencido não caracteriza crime. Mas há julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa regra se aplica apenas para esse caso, posse de arma de fogo de uso permitido. Então, a posse de arma de fogo de uso restrito ou porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, com esse registro vencido, pode caracterizar crime. Então, a pessoa precisa ter muita atenção, né, com relação a esses prazos para não perder e não ter consequências mais gravosas, né? Obrigada, magistrado, pela sua participação no mérito da questão de hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui tratando desse tema. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa, mas lembrando que você pode assistir ou rever edições anteriores nestes canais no YouTube. Até a próxima!